Bom, pessoal, então dando sequência aqui, eu vou mostrar para vocês um exemplo, né, de utilizando a dissertação que está disponível lá para vocês, né, do aluno Gladson, né, dissertação de mestrado, né. Aqui, então, lembrando que a principal função, né, né, dos instrumentos é a reprodutibilidade dos resultados, né, e para fazer isso, então, a gente precisa apresentar os instrumentos que foram utilizados para alcançar os objetivos, né? Então, né, o que a gente observa, né, que estratégias de treinamento para verificar o efeito então sobre a aptidão cardiorrespiratória, composição corporal e aderência, né? Então a primeira coisa, né, quais foram as medidas utilizadas para avaliar a aptidão cardiorrespiratória e composição corporal, por exemplo, né? Além disso, né, que informações ele coletou durante, né, as sessões de treino. Então, essas são informações que elas são fundamentais, né, para poder reproduzir esse trabalho, né? Então, eu vou já direto lá para a seção de medidas, né? Então, deixa eu só encontrar aqui. Pronto. Então, os instrumentos, ele chama aqui como, né, ele apresenta a partir da medida, né, que ele avaliou, né, então ele chama de desfechos, né, que são divididos em primários e secundários, né. Então, qual que é o desfecho primário do trabalho dele, né? Então, como vocês podem observar até no título, é a aptidão cardiorrespiratória, tá? Então, aptidão cardiorrespiratória. Observem como ele utilizou, né, né, como ele apresentou, né, esse tópico. Então, primeiramente, né, vamos observar a quantidade de informações, né? Então, tudo isso para garantir que o, o leitor então entenda, né, nos mínimos detalhes como realizar essa avaliação, né, como ele realizou essa avaliação. Então, observem que ele apresenta, né, como que foi feito numa esteira, né, apresenta, né, o modelo, né, onde que a gente encontra, né, no caso de Porto Alegre, Brasil, né. Também ele coloca, né, como que esse valor foi, essa informação foi obtida, né? Então ele descreve que então a aptidão cardiorrespiratória foi avaliada a partir do consumo máximo de oxigênio, né? Consumo de oxigênio, né? No caso o maior valor, né? Através desse instrumento aqui, ó. Olha o instrumento aqui, né? Esse analisador de gás, Metalizer, né? Então quer dizer, para eu obter, então, para fazer comparações, eu preciso ter no mínimo equipamento equivalente, né? Não, é muito complicado você comparar uma informação medida lá no campo, né, sem um equipamento com uma medida feita num laboratório com essa complexidade. Então observe, né, que ele apresenta todos os detalhes, né? Então o tempo de aquecimento do equipamento, né, os sensores, né, como que eles foram calibrados, né, o fluxo, né, de ar, né, de oxigênio, como que ele mediu isso, né, como que ele calibrou. Enfim, todos esses detalhes, né, eles estão contidos aqui nessa seção justamente para garantir que, né, quem for tentar reproduzir, né, tenha exatamente todas as referências, né. Além disso, ele usou também como medida importante do trabalho a composição corporal, né? E aí observem que ele detalha, né, e apresenta que essa medida foi realizada a partir de um equipamento de densitometria por dupla emissão de raios, né, o raio-x, né, ou seja, o DEXA, né, conhecido, né, que também avalia as medidas de composição corporal além da densidade óssea, né? Então, aqui também, olha, observe, né, foi feito de escaneamento de corpo inteiro, né? Então, eles avaliam o peso das pessoas para poder inserir lá no software, né? Ó, mostra, né, qual foi o software, né? Então, tudo isso possibilitará, né, que outras pessoas realizem esse mesmo trabalho, se for necessário, para garantir, né, verificar se houve reprodutibilidade dessas informações, né, e assim, né, ter mais garantia em relação
as conclusões do trabalho, né? Então, outra questão, olha, observem que teve as medidas diretas, diretamente relacionadas ao objetivo, mas também houveram medidas que elas foram adicionais, né? Por que foram adicionais? Porque elas não estão diretamente ligadas ao objetivo, mas elas são fundamentais para a condução do trabalho. Então, por exemplo, uma triagem de saúde pré-participação garante, né, aos participantes que eles realizem os protocolos de exercício físico com um risco bastante reduzido, né? Então, se apresentar algum problema, né, captado durante o questionário, os participantes eles não eram instruídos, por exemplo, a realizar a sessão de exercício antes de buscar um médico, né? Então, além disso, o nível de atividade física também foi avaliado. Então, foi utilizado um questionário, né, no caso, o questionário internacional de atividade física, versão curta, o qual, inclusive, para quem quiser, está anexo ao trabalho, à dissertação, né, anexo 4. E, além disso, ele apresenta algumas informações complementares aqui, né, acerca do trabalho. E dependendo, assim, se fosse uma medida principal, talvez fosse necessário aqui incluir mais informações a respeito dessa ferramenta, né? Então, para finalizar, né, eu vou mostrar aqui para vocês, ele utilizou duas escalas, né, escala de percepção subjetiva de esforço, escala de afeto. Então, a percepção de esforço, por exemplo, ela apresenta vários tipos, né, de escala. A que ele utilizou, ela varia de 6 a 20, né, de 15 pontos, mas também tem escalas de 10, né, de 0 a 10. E aí, então, ele utilizou essa especificamente, então, justamente para, né, novamente, né, possibilitar a reprodutibilidade. E a escala de afeto, né, uma escala de 11 pontos, ele mostra as principais características e também disponibiliza lá em anexo a escala com algumas informações que dão suporte, né, para compreender que essa medida, de fato, essa escala, ela mede de fato aquilo que ela se propõe a medir. Tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E aí, na sequência, a gente vai observar os próximos pontos dos instrumentos e procedimentos dos métodos.